Bom, bom dia a todos, tá? Obrigado por estarem participando aí desse nosso webinar. A ideia é a gente conversar um pouco sobre a possibilidade que nós temos hoje de ofertar para os clientes, né, e principalmente no caso aí os provedores de internet e aqueles que fornecem serviços de banda larga de conexão à internet, ofertar de uma maneira diferente o seu serviço visando a qualidade da experiência, né? Muita gente ouve dizer hoje na questão de atendimento e de qualidade de sinal e qualidade da experiência do seu usuário, né? E o que eu quero nessa apresentação é tentar desmistificar um pouco essa ideia de o que seria essa qualidade e como ela é interpretada pelo usuário final, né? Logicamente, conectando essa possibilidade e o uso dessa qualidade através de tecnologias e de serviços e de equipamentos que possam transportar e transformar essa qualidade naquilo que é perceptível pelo usuário, ok? Bom, na verdade, a gente colocou aqui 5 segredos, né? Mas existem milhões de segredos, na verdade, de opções para você conquistar clientes por qualidade de experiência, né? O que eu vou abordar aqui é só algumas opções para que a gente possa tentar discutir o assunto, né? E ver, através da tecnologia e através de uma visão diferenciada na oferta do serviço, como que você consegue fazer isso. A nossa agenda é falar dos seguintes tópicos: a oferta da qualidade de experiência e não somente da qualidade de serviço. E qual seria a principal diferença entre um e outro? Ofertar os serviços de real valor para os clientes, ou seja, tentar criar uma oferta e apresentar para o cliente aquilo que ele realmente tem interesse, né? Ou qualidade de experiência monitorando a qualidade do serviço. Como é que é possível fazer esse tipo de monitoramento para trazer a melhor qualidade de experiência? Oferta de serviços de internet de forma inteligentes. E planos inteligentes também que podem gerar a qualidade de experiência tão desejada. Tá? Bom, esses seriam aí os principais tópicos que a gente busca abordar, ok? E vamos iniciar então com o primeiro ponto aí, que é o que seria Quality of Experience versus Quality of Service, né? Por definição, vamos lá. Quality of Service, ou qualidade de serviço, é algo mais fácil de mensurar, porque determina o desempenho da rede. Determina fatores como taxa de transferência, largura de banda, atraso, erros na rede, jitter, etc. Né? Então, nesse caso, é muito fácil você mensurar o que seria um serviço com uma qualidade boa e uma qualidade ruim, utilizando esses parâmetros e equipamentos que possam medi-los, né? E aí você consegue garantir, através desses parâmetros, que o seu sinal, o seu serviço de banda larga, de internet, tenha uma eficiência melhor, uma eficácia melhor. Quando a gente olha para Quality of Experience, já é um pouco diferente. Por quê? A medição dessa qualidade é um pouco subjetiva, porque ela mede, na verdade, outros parâmetros, mede a aceitação daquele serviço ou daquele aplicativo da forma como ele está sendo percebido pelo usuário final. Então, muitas vezes, você está entregando lá um serviço com QoS bem elevado, porém, para o usuário final, a aceitação daquele serviço não tem uma boa qualidade, né? Então, você considera outros parâmetros dentro dessa medição, aí, que seria mais, por exemplo, o desempenho da rede a partir da percepção do usuário.
Então, vamos considerar, por exemplo, uma forma de ficar fácil de explicar isso seria sinais de vídeo, né? Muitas vezes você está entregando um sinal de programação que está com um delay muito alto, né? O serviço está sendo entregue, o sinal de vídeo é visível, porém, devido a esse delay, esse atraso muito elevado, a experiência que o usuário tem é ruim, né? Um usuário que está jogando game a partir de uma conexão Wi-Fi. Ele está recebendo o sinal, ele está conseguindo jogar, porém, devido ao atraso, à latência da rede, a participação dele é muito ruim e ele tem prejuízo durante esse jogo nessa sua participação, porque ele não consegue ser eficiente nas jogadas. Então, todo esse tipo de experiência. Outra coisa, por exemplo, um usuário ele está navegando com o seu celular assistindo o YouTube na casa dele. E ao sair de um cômodo e entrar para o outro cômodo, o sinal cai, ele perde a conexão, ele para de assistir o vídeo. Logo em seguida, ele reconecta e volta a assistir. O sinal não foi interrompido totalmente e continua existindo a conexão, mas essa experiência dele de assistir o vídeo ao longo do ambiente da casa dele é uma experiência ruim, porque onde ele muda de ambiente, cai a rede. Então, isso torna muito prejudicial para ele. Então, são coisas que estão intrínsecas na quality of experience e não na qualidade do serviço. E é nisso que a gente vai abordar. Então, o QoS, ele vai medir um nível de sinal, por exemplo. Ele vai fazer um teste de velocidade no sinal, por exemplo. Ele vai verificar a disponibilidade da rede, por exemplo. Já a qualidade de experiência, ela vai verificar a questão da cobertura, da continuidade do sinal. Vai fazer, por exemplo, testes de funcionalidades de aplicativos, como aplicativos de game, que tenham eficiência para ele utilizar esses aplicativos. E vai propor um serviço cujo atendimento do cliente seja um diferencial. Então, por exemplo, a forma como você atende o seu cliente e como você disponibiliza esse serviço e até o pós-venda é um diferencial. Bom, aqui a gente já tem, então, uma ideia do que é importante observar, né, quando você quer ofertar a qualidade de serviço e quando você quer ofertar, na verdade, o que é o principal, que é a qualidade de experiência. Observando esses itens, a gente vai tentar sempre dar o foco na quality of experience, né, que é onde a sensação do usuário vai ser privilegiada. Bom, vamos falar do item 2 aqui, que seria o quê? Oferta de serviços de real valor, ou seja, como eu posso ofertar serviços que realmente importam e que façam diferença para o usuário final, né? Até hoje, nós temos visto provedores muito focados na entrega de planos aonde eles falam de megabits por X reais, né? Ou seja, o principal foco na disputa entre as ofertas de serviços tem sido isso até hoje. A gente vê que a maior parte das ofertas de provedores hoje está sempre focando a quantidade de megas pelo valor em reais por mês, né? E isso é uma constante. Todos disputam a fatia do mercado focando nisso. Mas será que isso realmente vai levar ao sucesso, à realização de uma ampliação da sua carteira? E se a gente parasse de focar nessa questão de megabits por reais, né? 500 mega, 600 mega, porque, na verdade, nós sabemos que o uso normal de uma residência, com aparelhos de TVs conectados, que sejam 3, 4 aparelhos de TVs conectados, com mais 2 computadores conectados, esse uso nunca vai chegar a 500 mega, né? Poucas vezes vai chegar a 100 mega. Então, essa quantidade de megabits, ela, na verdade, é uma ilusão, onde você vende algo que o cara, na prática, no dia a dia, não usa.
Mas e se a gente passasse a olhar, então, para planos em que a oferta esteja mais centrada, mais focada na qualidade da cobertura da rede, por exemplo? E como as redes hoje, dentro das residências, são, em 99% dos casos, wireless, se a gente olhasse para planos que focam na cobertura Wi-Fi, já existem operadoras focando nisso. Então, aqui, por exemplo, eu trago um exemplo, né? Esse exemplo aqui da Algar, onde ela tem um plano de 600 mega, mas ela já acrescenta nesse plano um foco, que seria a cobertura na casa inteira, que é o chamado Casa 1. Ou seja, ele faz a oferta aonde ele associa um valor agregado para ter cobertura na casa toda, com redes, no caso aqui, com redes mesh. A Claro também tem feito isso. Ela tem associado, através de um plano adicional de R$50 por mês, extensores mesh para que você possa adicionar à sua casa equipamentos que vão dar extensão da cobertura Wi-Fi por toda a casa. Então, já olhando por essa questão, nós vemos que tem provedores, sim, olhando e buscando ofertar a qualidade da cobertura, ou seja, a qualidade da experiência, ao invés de ficar só focando nos megabits por segundo. E como que é possível implementar esse tipo de serviço? Bom, todos já ouvimos falar das redes mesh, né? Que são redes onde você consegue associar um segundo ou até um terceiro ou mais pontos de cobertura no seu roteador principal, né? As redes mesh, elas têm vantagens muito interessantes, como, por exemplo, podemos citar aqui, você cria vários pontos de cobertura dentro de uma casa ou de uma sala, de uma área, numa rede unificada, aonde, ao passar de uma área para outra, o usuário não desconecta e ele nem percebe essa migração. Seria como se fosse uma rede celular, né? Você migrando de uma célula para outra célula sem interrupção de sinal, através de uma rede única. Outro ponto seria também o ponto único de controle, ou seja, nas redes mesh existe um controlador e os outros todos são escravos, né? Através desse controlador é possível você ter todo o temperamento da rede, todas as medições de qualidade, de devices conectados, e você interpretar os níveis de sinais dos diversos devices. Então, você centraliza, através de um ponto único, o controle dessa rede. E também possibilita você criar redes dentro, criar cobertura unificada dentro de um ambiente, através de 2 ou 3 ou mais roteadores, sem conexões físicas, né? Ou seja, a rede mesh, ela pode ser conectada fisicamente por cabos LAN. Claro que proveniente de cabos a conexão fica muito melhor, mas é possível você fazer redes mesh comprovadamente com roteadores conectados entre si sem cabos nenhum, né? O que garante uma maior facilidade de instalação. Aqui no caso, falando da Zyxel um pouco, né, como fornecedor de soluções para os provedores, hoje toda a linha de roteadores Zyxel já suporta redes mesh, tá? Ou seja, os roteadores tradicionais AC1200 e o AC1200 com porta de telefonia, seria o 3524 e o 5523, eles são totalmente compatíveis com redes mesh. Inclusive, um pode ser utilizado em cobertura do outro, né? Ou seja, se eu tiver um ponto central com o 5523, eu posso adicionar um 3524 como mesh para complementar a cobertura, né? E temos agora também o lançamento do EX3220, que é um roteador AX1800, que já é Easy Mesh, que também suporta redes mesh, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa linha de produtos, né? Principalmente no que tange a parte de tecnologia Wi-Fi 6. Então, aqui são as características principais desses roteadores, né? Todos são no MIMO 2x2, tá?
tanto os AC1200 quanto o AX1800. Cobertura deles com antenas de 5 dBi, tá certo? A velocidade depende, logicamente, da tecnologia. Os roteadores AC1200 facilmente conseguem dar uma cobertura entre 600 a 800 megabits por segundo, dependendo da área e do ambiente, né? E os roteadores AX1800, eles chegam facilmente a 900 megabits por segundo. Tá? Bom, ainda olhando para essa questão da qualidade de experiência, muito tem se falado do Wi-Fi 6, né? Que é a nova tecnologia que está agora passando a ser utilizada pelos provedores. Essa tecnologia realmente tem alguns diferenciais muito interessantes. E agora eu vou dar um enfoque um pouco mais comercial do que tecnológico, porque se a gente falar, até já teve alguns webinars aqui falando da tecnologia em si, que o Vitor Munhoz apresentou, mas se a gente falar das questões práticas, né, o Wi-Fi 6 vai trazer uma qualidade de experiência, tanto para as redes em que os usuários não têm devices totalmente adequados para o Wi-Fi 6, mas para redes em que os devices já são adaptados, já estão prontos para o Wi-Fi 6. Tá? A gente pode enumerar aqui vários fatores. Vamos falar um pouco, por exemplo, do número real de usuários conectados para o Wi-Fi 6, que é 4 vezes maior do que o AC1200. Então, numa rede Wi-Fi 6, você pode ter quatro vezes mais usuários conectados sem perda da qualidade. Segundo ponto, a largura de banda também é 4 vezes maior, ou seja, você tem capacidade de chegar a canais de 160 MB no Wi-Fi 6, o que garante, logicamente, um throughput muito melhor. O Wi-Fi 6 ele vai permitir uma menor latência, cerca de 35% mais eficiente do que o AC1200, né? E isso é importante por quê? Isso é muito importante principalmente para devices que vão buscar eficiência na hora de você jogar um game, por exemplo, na hora de você assistir um vídeo ao vivo, né, onde você vai ter essa percepção da menor latência, né? E essa latência ela é conseguida devido a dois fatores principais, que seria a utilização do MIMO e do FDMA, que é presente no Wi-Fi 6, né? A melhor experiência do usuário, né, em termos de desempenho, tanto para IoTs, para games, como também na percepção quando você assiste vídeos de alta definição, vídeos de 4K e de 8K. E a economia de energia dos devices que já estejam preparados para o Wi-Fi 6, né? Através dessa funcionalidade chamada Target Wake Time, que vai fazer com que o device negocie com o roteador a hora de transmitir e de esperar, e economize energia. Bom, são algumas características, existem várias outras, mas o que eu quero dizer com isso? Olhando para a nossa busca de ofertarmos qualidade de experiência, já seria, então, de repente, interessante a gente começar a buscar equipamentos e devices, no caso do provedor, roteadores ou ONTs, que estejam já focando nesse tipo de tecnologia. Primeiro, para salvar o investimento, né, garantindo uma longevidade daquele investimento que você vai fazer na casa do cliente. E segundo, para garantir um diferencial competitivo entre você e os que estão ofertando mais do mesmo, né? Ah, mas isso vai estar muito mais caro? Eu garanto que não, tá? Hoje, por exemplo, a Zyxel já tem ofertas de soluções, como, por exemplo, aí o nosso roteador X3220, que é um Wi-Fi 6 AX1800, que tem um valor bastante competitivo aí no mercado. É um roteador aí na faixa de uns $45. Então, se você for olhar para um roteador AC1200 MIMO, que deve estar hoje na faixa dos $38, $40,
a diferença de preço não é significativa, tão significativa, né? É lógico que existe a diferença de preço, se você busca um investimento a longo prazo e se você busca, de repente, um diferencial competitivo, né? Esse já é um roteador, então, Wi-Fi 6, né? Chegando a 1.2 GB em 5 e em 2.4 chegando a 574 MB, tá certo? Totalmente preparado para provedores, né? TR-069, TR-181, ele já vem com a possibilidade de utilização de um app, ele é Easy Mesh, né? Ou seja, compatível com dispositivos Easy Mesh, tá? Então, um roteador bastante interessante aí, já homologado em algumas operadoras, inclusive comprovando a capacidade dele de chegar entre 900 e 980 megabits por segundo. Vamos lançar também agora, a partir do mês que vem, uma ONT Wi-Fi 6. Essa ONT já é um AX3000, também com preço muito competitivo, preparada para o futuro, né? Ela já tem ali o AX3000, porta de 2.5 GB de WAN, tá certo? TR-069, Easy Mesh também compatível, porta de telefonia. Então, são produtos que já estão visando aí o futuro. Bom, voltando aqui às questões da qualidade de experiência. Uma outra forma de você garantir qualidade de experiência é você estar atento para o serviço que está sendo entregue na casa do seu cliente. Como posso fazer isso? Através de monitoramentos eficazes. Bom, serviço de banda larga, hoje a gente sabe que ele é entregue em 94% dos casos, ou até mais, via Wi-Fi, tá certo? Só que tem um detalhe, foi feita uma pesquisa que mostrou que 40% dos clientes que recebem a banda larga hoje em casa, eles têm uma reclamação ou uma experiência ruim com a cobertura, em relação à cobertura Wi-Fi. Por quê? Porque a maioria dos casos o provedor tenta entregar esse serviço com roteadores que são mais baratos, para poder ter um custo de instalação menor, e isso faz com que a entrega do serviço aconteça, mas a qualidade da experiência seja péssima. Bom, que tipo de soluções que a gente pode trazer nessa questão aí para você poder melhorar a assertividade da cobertura e do serviço entregue? Existem soluções de software para monitoramento hoje que vão garantir, ou pelo menos melhorar essa sua proximidade com o seu cliente, levantando dados para que você possa tomar decisões, né? Então, através de soluções via TR-069 hoje, você consegue identificar conexões falhas, identificar a necessidade de a instalação de um ponto adicional, por exemplo, numa casa muito grande, colocar um ponto mesh, né? Verificar se os aparelhos, os devices, né, que estão na casa do cliente estão sempre conectados nas redes 2.4 ou estão conectados nas redes 5 GB. Reduzir as visitas fazendo atendimentos preventivos, tá certo? E que soluções que são essas? São soluções onde você consegue, através de monitoramento remoto, normalmente por TR-069, né, fazer esses levantamentos estatísticos. Nós temos parceiros que entregam essas soluções, como a Axirus, por exemplo, e como a Anlix, que são parceiros comerciais, onde temos os nossos produtos homologados por eles, e eles utilizam softwares de monitoramento que entregam esse tipo de serviço. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do parceiro que seria a Anlix, de como ela faz esse tipo de diagnóstico e o que esse diagnóstico pode trazer. Veja bem, a Anlix ela tem um sistema de monitoramento via TR-069 que consegue monitorar os roteadores instalados em toda a sua rede.
Através desse monitoramento, ele gera relatórios periódicos. Esses relatórios trazem dashboards, onde você vai analisar de uma maneira geral a qualidade da rede de seus clientes. Esses números vão te trazer, por exemplo, a possibilidade de identificar a necessidade de você fazer o upgrade do equipamento, ou seja, um roteador antigo ou com defeito, que não está dando uma cobertura satisfatória e não está dando um throughput satisfatório. Também pode permitir que você identifique falha na navegação por necessidade de uma cobertura adicional, ou seja, ambientes que estão na casa sem cobertura, e se você adicionar um ponto mesh, por exemplo, você vai conseguir complementar essa cobertura e cobrir melhor a casa do cliente. Configurações de frequências de canal. Você consegue também identificar a relação de cocanais dando interferência e você pode, de repente, mapear o roteador para canais que estejam com menor interferência. Reposicionamento do roteador. Muitas vezes o roteador está instalado num local que não é o melhor, não é o mais adequado. E todos os dispositivos que normalmente o cliente usa, os devices, ficam distantes desse roteador. Então, você pode, de repente, reposicionar esse equipamento, melhorando a experiência do seu usuário. Validação da nota do equipamento instalado no usuário. Isso ele faz, é um sistema métrico que faz medições de tempos em tempos e você seta um relatório em que ele vai te dar uma média, uma nota média para os equipamentos na casa do cliente. Para que isso serve? Isso serve para que você possa sinalizar dentro da sua rede, eu tenho uma rede monitorada de 10 mil usuários. Nessa minha rede, uma determinada área está com a nota dada pelos testes feitos abaixo da média. Então, alguma coisa pode estar acontecendo lá. Isso pode estar ligado à própria rede, né? Ou seja, a própria cobertura da rede, e não só ligado ao equipamento. Ou pode estar ligado ao equipamento também. Então, são possibilidades que a gente tem para poder tomar decisões e monitorar o cliente de maneira assertiva. Bom, o item 4 aqui seria ofertar os serviços de uma forma inteligente, né? Existem várias maneiras de você criar novas possibilidades de oferta de serviços, né? O que eu vou falar aqui hoje é de uma possibilidade focando no público comercial. Comercial, digamos, shoppings, supermercados, escritórios de grande porte, clínicas médicas e esse tipo de cliente. Através do quê? Através de hotspots de relacionamento com clientes. Tá? Então, onde você pode criar esses hotspots? Em shopping, bares, etc. Com esse tipo de serviço, você consegue fazer o quê? Conhecer melhor o seu público ou o seu cliente, definir, de repente, propagandas e ofertas segmentadas por público, realizar pesquisas de uma forma organizada e orgânica, criar e enviar cupons de descontos ou cupons para você ofertar um serviço para aqueles clientes que te interessam e mapear, de repente, o número de pessoas, a contagem de dispositivos conectados, esse tipo de coisa. Vender tickets de acesso, se a gente estiver, por exemplo, falando de um aeroporto ou de um shopping. Tudo isso são serviços possíveis e em conformidade com a lei LGPD, né, que é algo que é muito importante hoje para quem fornece serviço. Temos um parceiro chamado iSpot. O iSpot é um hotspot inteligente, tá, que funciona junto com todos os nossos access points. E essa rede, o iSpot, é uma rede que pode propiciar esses diferenciais para quem oferece serviço de banda larga em áreas públicas, tá certo? Então, basicamente, você com o iSpot, você tem esses steps aqui, né? Você cria uma rede Wi-Fi, né?
onde você abre para o usuário conexão, ele vai verificar os termos e condições, vai colocar os dados de conexão, usando redes sociais, Facebook, Instagram, e vai se conectar. Quando ele se conecta, ele já recebe um anúncio de bem-vindo, que pode ter a sua propaganda, ou pode ter ali no bem-vindo o seu diferencial, e ele passa a navegar na rede. Quando ele passa a navegar nessa rede, claro, tudo isso dentro do LGPD. Quando ele passa a navegar na rede, ele então vai poder automaticamente te munir de várias informações, tá? Para que você possa fazer ações de marketing organizadas, né? Então, você pode, por exemplo, divulgar programações divididas por gêneros ou por idades. Você pode divulgar programações focando em mulheres, homens, crianças, etc. Você pode também selecionar um público para fazer uma determinada oferta, né? Ou seja, é a forma inteligente de você trazer a qualidade da experiência. Ele não vai estar só navegando, ele vai estar navegando e, ao mesmo tempo, interagindo com ações que você vai estar divulgando na rede ou disseminando na rede. Tá certo? Como é possível isso? É simples. Você tem que abrir uma conta com a Yspot, né? Associar, logicamente, a sua rede, desde que os roteadores eles sejam compatíveis com a tecnologia, e a partir que você cria uma conta na Yspot, associa aquela rede ao Yspot, você já tem direito a utilizar diversos aplicações, na verdade, e diversas funcionalidades que ele disponibiliza. A Zyxel, ela tem toda uma linha de access points, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6, que é compatível com a Yspot. Se vocês depois tiverem interesse em conhecer mais sobre essa linha, a gente pode mandar informações, porque o objetivo aqui seria mais uma explanação, mas ela tem uma linha completa de access point compatíveis. Bom, e finalizando aqui essas questões, a gente vai falar do último item que eu trouxe, que seria a ideia da gente começar a ofertar para o cliente planos alternativos que sejam mais atrativos do que os simples megabits por segundo, né? Então, ao invés de continuarmos com aquelas ofertas tradicionais dos 600 mega, 400 mega por 119, por 139, 600 mega por 189 e por aí vai, que tal se a gente passasse a criar planos e criar ofertas pensando naquilo que é mais importante para o cliente, para o usuário? Eu estou aqui devagando, logicamente, mas se a gente falasse, por exemplo, de um plano que possa trazer uma assistência especializada, ou seja, pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum e que precisam de um suporte para um determinado assunto, para configurar uma televisão, para configurar um roteador, né? A Vivo já faz esse tipo de serviço. Se é eficiente ou não, não sei lhe dizer. Entretanto, já é uma ideia. Eles estão ofertando, além da cobertura de banda larga, um serviço de assistência, de home assistance, né? Que seria o diferencial. Eu também vi aí um provedor que passou a ofertar um serviço focado no gamer, né? Ou seja, não é um simples plano de megabits por segundo, é um plano gamer. Apesar dele ter lá a velocidade de 500 mega, ele dá diferenciais como suporte ao gamer, Wi-Fi Plus, que deve ser um roteador melhor, né? Com certeza. Ponto cabeado, ou seja, ele oferece o cabeamento até o ponto onde o gamer vai usar o seu equipamento, né? Além de outros serviços de valor agregado aqui. Já é uma coisa diferente do tradicional. Um outro serviço que eu vi também achei interessante foi o serviço para home office. Hoje todos falamos em home office, o número de trabalhadores em home office cresceu bastante, e
Eles passaram a oferecer, então, não um plano de 600 mega ou de 500 mega, mas um plano home office. E aí, como agregado a esse plano, ele fala que vai ofertar um Wi-Fi diferenciado, ele fala que vai ofertar um ponto cabeado, um suporte premium, ou seja, como o cara vai estar trabalhando na casa dele, ele precisa de conexão full time. Então, esse suporte premium deve ser um tempo reduzido de atendimento no caso de falhas ou algo assim. Já é também um indício de provedores que estão buscando ofertar diferenciais. E aí eu vim pensando nisso, né? E aí surgiram algumas coisas na minha cabeça aqui. Aí eu falei, bom, que tal também, por exemplo, um plano em que a gente possa ofertar não os megabits por segundo, mas conectividade em toda a casa, velocidade ilimitada, já que nós sabemos que na prática a velocidade pouco importa, mas sim a conectividade, um plano livre, livre de velocidade. Os megas que você precisar, velocidade ilimitada e um suporte dedicado, né? Então seria o plano sempre mega, um plano em que o cara tem quantos mega ele precisar, ter uma conectividade em toda a casa através de uma rede mesh e ter um suporte dedicado, onde ele tem um atendimento um pouco mais rápido, né? Um outro plano que eu pensei aqui, o plano melhor idade. Poxa, quantos de nós não temos parentes ou amigos de uma idade superior a 60, 70 anos que vivem sozinhos, né? A minha mãe mesmo, ela vive sozinha. E ela tem uma grande dificuldade quando a televisão dela desconecta ou dá um pico de energia e desprograma a Netflix, etc. Esse plano Melhor Idade seria para atender esse público. De repente, com um WhatsApp dedicado para fazer o atendimento imediato daquela pessoa que precisa ali de reconfigurar o roteador ou reconfigurar a Netflix conectando ao roteador porque saiu da configuração. Então, seria um plano que poderia ofertar uma rede mesh com conectividade em toda a casa, independente da velocidade, porque esse pessoal certamente não vai usar grandes megabits por segundo, mas com o diferencial de um atendimento personalizado para configuração de TVs, configuração do celular, do WhatsApp, do Netflix, enfim, um atendimento diferenciado. E, por que não, cobrar por isso? E uma outra ideia seria, por exemplo, um plano família, né? Onde a gente poderia criar nesse plano conectividade para 2 ou mais pontos, né? Um suporte dedicado também para as pessoas, porque a família está estudando e trabalhando em casa, precisa de maior conectividade. São ideias, né? Na verdade, a minha ideia aqui no caso não seria finalizar a discussão, mas sim criar ideias para que a gente possa discutir melhor o que seria a qualidade de experiência e como entregarmos ela para o nosso cliente. E eu estou agora encerrando a nossa participação aqui e abrindo para vocês que quiserem saber alguma coisa mais do que foi dito ou quiserem simplesmente comentar aí a nossa apresentação. Tá certo? Muito obrigado a todos por terem participado. Algum comentário? Se quiserem falar, gente, pode abrir o microfone. Ou podem levantar a mãozinha aqui também e a gente. Daniel comentou aqui que já estão partindo para alguns SVAs, serviços de valor agregado, né? O José Costa está perguntando se a apresentação vai ser enviada. Sim, a gente vai enviar sim. Vou pedir para o pessoal, terminando aqui, eu vou separar o material, mandar para o pessoal de marketing e ele vai mandar para vocês, tá bom?
O Daniel está comentando aqui que eles estão educando os clientes sobre a questão de velocidade, que não é mais importante. É um trabalho difícil, né, Daniel? Na verdade, é você mostrar que velocidade não é o que importa, né? Mas realmente é um trabalho de educação. E eu acho que os próprios instaladores têm que ser treinados, né, e instruídos quando fazem a instalação na casa do cliente para mostrar isso aí, para mostrar que o que importa, na verdade, é a cobertura, né, e não a velocidade. De repente, alguns ISPs, eu já conversando com eles já falaram que existe aí um treinamento onde eles mostram para o próprio funcionário, né, que ao instalar, ele deve conversar com o cliente e mostrar os pontos que são relevantes para a cobertura dele e como ele deve se portar nesse caso, né? E tentarmos, logicamente, mover essas ofertas, né? Tentar fazer com que o pessoal de marketing possa ser criativo nas ofertas, mudando de megabits por segundo para conectividade ou para cobertura na casa toda, e por aí vai, né? E em questão de solução e de possibilidades, eu acredito que cada vez mais estão aparecendo alternativas, né, como redes mesh, agora com a tecnologia Wi-Fi 6, com o próprio 5G, que vai vir aí trazendo também uma tecnologia disruptiva nessa questão aí de qualidade, né? Muito bom. Alguém mais? Comentários, sugestões, para que a gente possa discutir aqui nas próximas também? Obrigado, Cleiton, pelo comentário aí. Um abraço. Espero que tenha agradado a todos vocês. Um bom dia para vocês. Um grande abraço a todos e depois vocês vão receber o nosso material aí, tá joia?